Eu saúdo a igreja na Santa Paz do Senhor. É uma alegria a gente estar aqui. Depois, eu vou dar só um aviso antes. Eu estive em São Paulo no congresso e lá estava vendendo esses chaveirinhos assim, né, com o símbolo da igreja. E eu percebi que tinha também o nome e a idade da igreja. E eu mandei fazer alguns. Eu estou doando isso para a igreja, está na mão da Ledna já. Você pode procurar a Ledna, os chaveirinhos estão lá. A ideia era a gente doar no dia do aniversário da igreja, né? E um por família, coisa do tipo. A doação é um por família, né? Mas a principal ideia é fazer uma arrecadação pequena de 1.500, R$ 1.000, para a nossa construção, tudo revertido para ela. Então você pode pegar o seu, depois dar uma oferta na mão dela lá de R$ 5, R$ 10, sei lá, um valor simbólico aí, ok? Mas você pode pegar o seu, porque para mim está tudo tranquilo. Nós estamos trabalhando a fidelidade no coração da igreja. Nós não vamos anotar nome de ninguém, nós vamos doar para você. É para você entender, de graça a gente recebe algumas coisas, de graça a gente precisa dar, né? E precisa valorizar aquilo que aparentemente é de graça. Você precisa entender. A gente vai doar para você, para mim não tem problema nenhum. Não é prejuízo, eu estou te abençoando, né? E a ideia é essa. Mas abençoe a casa de oração. Você está vendo que a gente tem se esforçado. Esse ano a gente quer concluir algumas coisas aqui. A gente não está reunindo mais na escola na frente. E a gente precisa terminar nossas salas aqui em cima. Enfim, tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Então, eu desafio você a colaborar com isso, com esse pouquinho, um valor simbólico, para a gente poder botar essa construção para frente aí. Ok? Amém? Queridos, vocês estão desanimados? Quando fala de dinheiro, a igreja esmorece. Queridos, olha, presta atenção numa coisa. Certa vez eu ouvi o pastor Jeremias ministrar sobre oferta. E não foi o pastor Neil. O pastor Neil, ele escrachou, ele chutou o pau da barraca. Mas o pastor Jeremias, ele falou sobre... Ele contou a seguinte história. Certa vez, um pastor, né, ele resolveu viajar e falou em casa. Ele tinha um carro caro, né? E não tinha seguro, ele não tinha feito seguro ainda. E falou para a esposa: olha, toma cuidado, deixa aí, evita determinadas coisas e tudo mais. E aí o filhão dele resolveu catar o carro, né? Na viagem, na volta, ele chega na garagem e vê o carro com a frente toda detonada, né? E ele olhou aquilo, né? E já sabe o que acontece, né? A gente fica sempre um pouco nervoso com essa história, com essa situação. O pastor não sou eu, ok? Então, E aí ele entrou em casa e perguntou para a mulher: que foi isso? Não, o menino aí pediu o carro e tudo mais, eu dei, mas aconteceu isso aí. E ele botou a mão na cabeça: e agora? Como é que a gente vai fazer? Não tem seguro, não tem isso, não tem aquilo outro, tal. E aí ela falou: Deus proverá. E a gente espera que as coisas se ajustem. Por fé, o prejuízo ficou num valor muito alto. Ele aí, por fé, eu falei: não, isso aqui eu não tenho condição de pagar. Eu vou dar o dízimo desse prejuízo, porque Deus proverá. E deu o dízimo do prejuízo, Deus proveu. Deus escancarou na vida desse líder. Foi aparecendo umas ofertas sacerdotais daqui e dali. E no final das contas, né, deu tudo certo. Para ele e para quem bateu, e está tudo certo. Querido, quando a gente consagra nossas finanças, dízimo do prejuízo,
e a gente não costuma dar. Quando a gente consagra nossas finanças, certamente o Senhor escancara, o Senhor vê o coração fiel, o Senhor vê a fé, o Senhor contempla. Nós temos falado isso. Deus, Ele responde a nossa fé. Deus não responde necessidade de ninguém, não. Deus responde a nossa fé. A sua fé, Deus responde. Sua necessidade, Ele vê. Ele já viu o que você está passando. Mas quando você consagra sua vida, sua casa, suas necessidades serão supridas por causa da sua fé nele. Amém? Só um testemunho sobre finanças para a gente entender algumas coisas. A gente às vezes está com a mão muito fechada, né, para poder ofertar, fazer as coisas que tem que fazer. Abre a mão, querido, em nome de Jesus. Mas antes de abrir a mão só abre com um comando que vem da alma, vem do coração. Então, que o seu coração esteja aberto para ofertar nessa casa de oração, bem como dizimar. Fica aí o chaveiro, para quando você olhar para ele, você ficar constrangido. Alguém comprou e eu ganhei de graça. Eu só preciso dar 5 para a construção da igreja. É só isso. Beleza? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo 17. Deus é sempre muito fiel para falar conosco, para nos abençoar. Nós vamos ler 5 versículos desse texto. Diz assim, a partir do versículo 1, versículo 1 ao 3 primeiro. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo de número 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Palavra de Deus para o povo de Deus reunido aqui nesse lugar. Você pode sentar aqui. Nós estamos no último domingo do mês da Paixão, né? Dia 24 de abril. Mês que a gente celebra o aniversário dessa cidade. A gente tem muitos desafios aqui, mês que a gente está vendo desatar uma confusão política em nossa nação, não é? E mais um pedido de impeachment em nossa nação. É o segundo, né, desde a minha história de vida, meus 41 anos, é a segunda vez que eu vejo esse negócio rolar. E eu espero que não se transforme numa moda. Minha expectativa é que isso não vire moda, não vire algo constante na vida da política brasileira. Porque isso, para mim, ao meu ver, só manifesta uma confusão tremenda, uma galera que não se entende. Mas também manifesta um desleixo, uma negligência por parte da igreja. Essa situação que se estabeleceu em nossa nação significa a falta de posicionamento da igreja. A igreja
ela é culpada, ela tem culpa da nação brasileira se encontrar no estado que se encontra. A igreja, ela tem culpa de permitir que as coisas erradas, o pecado, ele continue florescendo na vida de pessoas dentro de uma cidade, dentro da nação. A igreja, ela precisa assumir, eu sou a igreja, você é a igreja. Fala para quem está do seu lado, você é a igreja. A responsabilidade é sua. É de você que o pastor está falando. Só para a gente ficar atento no negócio. Eu não estou falando da igreja metodista, eu estou falando de você, das pessoas que se intitulam cristãos e cristãs, não é? Quando na verdade, se permite cuidar apenas da sua vida, vive o cristianismo como algo que fosse uma bênção somente para si, e se esquece que o cristianismo, ele me alcança para alcançar outros. Eu sou um ramo, conforme João 15 fala, e um ramo que precisa dar fruto. Profetiza na vida do seu irmão, você é um ramo, e você dará fruto, em nome de Jesus. O que o Senhor mais quer é que o seu ministério floresça. O que o Senhor mais quer é que você comece a dar fruto, e frutos dignos de arrependimento. Eu tenho lido e tenho buscado em Deus algumas coisas, né, e tenho ficado muito constrangido. Eu tenho buscado em Deus que o avivamento ele venha e se estabeleça em nossa igreja. Que a nossa igreja ela fique abrasada, ela fique literalmente, ela se transforme numa poderosa brasa. E eu tenho sido constrangido, né? Eu tenho lido testemunhos de pessoas que ficam na presença, que oram e ficam ali o tempo inteiro. Desafiei a liderança de célula dessa igreja. Vocês conseguem ficar 24 horas na presença de Deus? E foram várias as respostas, mas todas acompanhadas sempre de uma justificativa. E aqueles e aquelas que conseguiram, não, eu fico, mas no final não foi a resposta adequada para aquele momento. Temos filhos, temos casa, temos trabalho, temos isso, temos aquilo. E no dia da folga, nós queremos fazer tudo que nós não fizemos o mês inteiro, a semana inteira. E aí fica complicado. Querido, em nome de Jesus, eu não tenho visto, né, os cristãos separarem tempo para Deus. Não tenho visto isso acontecer. Cuidamos de tudo, mas não cuidamos da nossa vida com Deus. Não separamos um tempo para ficar com Deus, diariamente. Ontem estava conversando com uma discípula e perguntei para ela assim, você tem orado todos os dias? Ela falou, não. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Não. Então como é que você quer mudança? Como é que você quer mudança? Você quer mudança na sua vida, você quer bênção de Deus na sua vida, então tem que orar, querido, tem que meditar na palavra todos os dias. Você pode não ficar 24 horas todos os dias, mas você pode ficar 10 minutos, você pode ficar 30 minutos, você pode ficar 1 hora do seu dia com Deus, 2 horas do seu dia com Deus, você pode ficar uma madrugada com Deus. O problema é que a gente anda cansado demais. Nós andamos preocupados e preocupadas demais com a nossa vida, e a gente se esquece de algumas coisas. E isso, querido, em nome de Jesus, comece a entender isso. Uma coisa assim, um propósito que nós estamos estabelecendo, eu e a minha esposa. Nós estamos desafiando, vamos começar a desafiar nossos filhos. Vocês têm que orar. Nós já temos falado, vocês estão orando? Vocês estão orando? Eles têm que orar. Que chega uma hora, querido, que a decisão da oração, ela é pessoal. Ela é pessoal. A gente vai entendendo as coisas e nós precisamos começar a mergulhar naquilo que a gente tem dito. Então, nessa noite, eu quero conversar um pouco à luz desse texto sobre, e alguns outros que vamos ler, né, ao longo aqui, eu vou citá-los. Quero conversar sobre ter uma paixão como a de Jesus. Ter uma paixão
como a paixão de Jesus. Uma paixão que leva a gente a se sacrificar pelo outro, a se entregar pelo outro, a fazer o que tem que ser feito. Eu quero ser um líder de célula, quero ter êxito na minha célula, eu quero ter êxito na minha vida espiritual, somente começando de você. Você enquanto célula, você é uma célula. Você quer ter êxito na sua vida espiritual, você precisa se entregar, você precisa se dedicar a Deus. Você precisa gastar tempo com Deus, investir tempo com Deus, sei lá como você queira falar. Mas se você não passar tempo com Deus, não vai acontecer nada. Eu tenho entendido isso. Eu fui assistir com meu filho caçula o filme do Kung Fu Panda. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu gosto muito desse filme. Eu assisti os 3 e quando passa na TV também, eu assisto. E assistindo esse filme, o terceiro agora, o último, todos os 3, eles sempre têm uma frase, uma mensagem que chama a gente a atenção. E nesse último, ele fala assim, ele desafia, não é, o urso a obter um poder novo. E o urso fica dizendo, eu não consigo, e fica naquela frescura toda, que aquele urso é meio afrescurado, né? E ele fica ali dizendo que não consegue, eu sei que você não conhece ninguém assim, né? Eu não consigo, e daqui a pouco o mestre dele olha e fala assim para ele, se você fica fazendo a mesma coisa a sua vida inteira, você nunca alcançará o poder extraordinário. Você nunca fará nada extraordinário. Você nunca fará nada dentro que é uma novidade. E aí, essa semana, na sexta-feira, eu gosto de conversar com os discípulos, porque o discípulo amplia a minha cabeça, né? E o discípulo falou assim, o Einstein falou isso. Eu falei, olha, ele falou, e eu fiquei escutando ele falar, e ele falou assim, Einstein falou, essa frase Einstein usou para classificar loucura. É assim? Loucura. Einstein falou que quando a gente faz a mesma coisa a vida toda, não é isso? Faz a mesma coisa a vida toda, como é que a gente quer algo novo se a gente não faz nada para provocar o algo novo? Se você anda fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Se você faz a mesma coisa o tempo inteiro e quer algo novo, isso Einstein chama de loucura. Porque se você faz a mesma coisa o tempo inteiro, você vai ter os mesmos resultados a vida inteira. Se você não ora, se você não medita, se você não jejua, se você não fica com Deus, se você não fala com Deus, não adianta, você não vai ter nenhum tipo de resultado de Deus. Se você vem nessa igreja só bater cartão, dia de domingo, dia de terça, o dia que você vem aí, querido, não vai rolar nada na sua vida. Ou aqui, eu não gostei dessa palavra, vou para uma outra igreja. Pode ir, não tem problema. Eu não estou preocupado com esse negócio. Eu sei que a cidade de Cubatão tem sempre uma igreja que pode abençoar muito bem a nossa vida. Tem um pastor abençoado que pode te abençoar, falando somente aquilo que você gosta de ouvir. Mas aqui, querido, nós vamos falar aquilo que vai provocar a sua mudança. Então, estou pouco preocupado se vou te agradar ou não. Minha função é agradar ao meu Deus. Eu estou preocupado somente em agradar a Ele. E assim, eu quero começar essa nossa conversa aqui dizendo a seguinte frase: quando os crentes sentem dores em oração, é aí que renascem as almas. Quando os crentes sentem dores em oração, é aí que renascem as almas. Não adianta você querer um ministério frutífero, não adianta você querer ganhar isso, ganhar a cidade, 10% da cidade, se você não ora. É pela oração que as coisas acontecem. Eu lembro bem, uma das mulheres mais respeitadas que eu conheci na vida era uma mulher de oração. Um dos homens mais respeitados que eu conheci na vida era um homem de oração. Se não orarmos, não vai acontecer nada. Por isso nós temos intensificado aqui. A liderança tem que ter vida de oração. E estamos falando aqui abertamente para toda a igreja.
A Igreja Metodista Central em Cubatão precisa desenvolver uma vida de oração. Fala para quem está do seu lado aí. Você precisa. Fale contundentemente. Balance a pessoa. Você precisa desenvolver uma vida de oração. Me fala completa. Se você não desenvolver sua vida de oração, você será um ramo infrutífero. É assim que funciona. Eu tenho lido um pouco sobre a história dos metodistas, por exemplo, e a história conta que o parlamento, que é o lugar onde os pregadores lançavam, anunciavam a palavra, era um lugar um pouco mais alto. Então o parlamento tinha que ser mais alto do que esse, porque aqui ficava uma galera, porque chegava uma hora que a palavra era muito confrontadora, e tinha uma galera muito aquecida para bater nos pregadores. Muitos metodistas apanharam, muitos pregadores, inclusive o fundador dessa igreja, tomou muita pedrada, foi arrastado pela rua, ensanguentado, amarravam ele, puxavam ele como numa carroça por um cavalo e saía puxando ele, porque ele dizia coisas que confrontava demais. Mas se a gente quer mudança, querido, não dá para ficar acomodado ouvindo a mesma coisa, ouvindo o que eu gosto. Não dá para ficar desse jeito. Então, ou a gente começa a compreender isso, ou nós vamos ficar do mesmo jeito. Assim eu olho para Jesus hoje. Jesus, ele tinha uma paixão, que era uma paixão enfurecida por salvação. Jesus queria que a humanidade fosse salva. A entrega dele mostra isso para nós. Jesus, ele luta com todas as suas forças, com tudo que ele tem, até o último suspiro, para mostrar para nós, para testemunhar para nós que é possível fazer uma entrega total da nossa vida em favor do outro. Na cruz, Jesus lança uma das palavras mais poderosas que ele lançou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus apanhando, tomando cusparada, sendo ali injustiçado de todas as formas por palavras, mas mesmo assim, em nenhum momento Jesus lançou uma palavra que fosse contrária, uma palavra de morte, uma palavra de desesperança quanto à salvação, quanto ao projeto de Deus. A vida de Jesus é uma esperança, é uma paixão, é a paixão de Deus pela nossa vida. Quando eu olho a trajetória de Jesus, querido, eu não vejo outra coisa. E assim, querido, eu tenho buscado me submeter ao senhorio dele. Falei para a minha liderança que, olha, vocês aceitam Jesus. Falei aqui no primeiro domingo desse mês. Vocês aceitam Jesus, mas não o aceitar de sair do mundo para vir para a igreja. Não o sair do mundo para vir para Deus, mas o aceitar agora dentro da igreja. Eu vou sair da minha religiosidade, do meu entendimento, e vou passar para ter uma vida governada pelo meu Senhor. Eu aceito a Jesus para que Ele governe a minha vida, governe todas as áreas da minha vida, ao ponto do que Ele pedir. Se eu programar que vou para tal lugar e Ele disser não vai, eu não vou. Se Ele disser para eu fazer tal coisa e eu estou dizendo eu não vou fazer, eu faço. Porque obediência é isso, querido. Eu não entendo, eu não compreendo, eu não até concordo às vezes, mas eu faço. Eu faço porque o meu Senhor, o meu dono, Ele está dando uma ordem. E vou fazer bem feito, para que aquilo que está programado por Ele dê certo. Porque se eu fizer mal feito, eu vou ter que refazer. Vou ter que fazer outra vez, porque Ele vai chegar aqui e vai me perguntar: você fez tal coisa? Eu vou dizer não. Você fez tal coisa? Ah, não. Você quer ser líder de célula? Quero. Você tem orado? Não. Você tem lido a Bíblia? Não. Você completou a escola de líder? Não. Como é que você quer isso? É simples assim, querido. A visão chamada discipulado, ela vem com seus trâmites, ela vem com as suas regras, como você queira chamar. E isso não é religiosidade, isso se chama preparo, porque unção sem preparo não caminha. Preparo sem unção não caminha, as duas coisas andam juntas. E nós precisamos compreender isso muito bem. Jesus, quando esse texto, ele faz uma oração. Todo mundo chama de oração sacerdotal, todo mundo chama disso, mas essa
é a oração de Jesus por você. Esse texto é a oração de Jesus por você, por mim, por nós que estamos aqui, pregando a palavra dele, anunciando, buscando viver a vida dele. E ele começa justamente falando isso: olha, Pai, é chegada a minha hora, glorifica teu filho. Jesus está dizendo assim: eu vou viver tudo o que o Senhor planejou, até o fim. Se você vê, querido, para Jesus falar isso aqui, em João a gente não vê isso, mas quando a gente vai para Lucas, a gente vê lá Jesus orando com tamanha intensidade no Getsemane, e Jesus está ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E a Bíblia conta que a luta de Jesus era tão grande que as gotas de suor dele se transformou em gotas de sangue. Essa era a agonia dele, era a entrega dele. Mas ele sabia que ele ia até o fim. Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Sabe aquela pessoa insuportável, que você não suporta, que você não gosta, que você até odeia, que você não quer ficar perto? É essa que você tem que ganhar. É por essa que você tem que orar. É essa que você tem que amar. É essa que a graça de Deus aponta para você ganhar, para ser seu discípulo, para ser sua discípula. É essa. É a pessoa-chave da sua célula, é a pessoa-chave da sua vida, é a pessoa-chave que vai desatar na sua vida um relacionamento com Deus diferenciado. Diferenciado. Você vai ter dores de oração por essa vida. Essa pessoa vai te desprezar, vai te humilhar, vai falar os cambau a quatro. Não importa, querido, permanece na palavra dele, do seu Senhor, do nosso Senhor. Porque é essa palavra que a gente precisa honrar. É a visão dele, é a direção dele, que eu, você, nós precisamos honrar. A igreja tem desonrado o Senhor, e nós precisamos voltar a começar a honrar o Senhor. Ah, é o meu marido que está assim, é a minha esposa que está assado. Querido, não vem para a igreja buscando ajeitar seu casamento. Vem para a igreja para ajeitar a sua vida com Deus. Vem para a igreja para ajeitar o seu coração, a sua alma, o seu pensamento em Deus. Vem para a igreja para buscar a tua cura, a tua libertação, ao ponto de a sua vida florescer. E as pessoas começarem a perguntar: que brilho é esse? Que glória é essa? Que alegria é essa? E você vai dizer: é o Senhor na minha vida. E você começará a explicar a essas pessoas: olha, ele fez isso, eu fiz isso, e ele começou a fazer isso, eu falei aquilo, ele falou tal coisa, ele escutou a minha oração, ele me recebeu, ele me abraçou, tal dia o Espírito Santo me visitou. Querido, chegou o tempo de darmos testemunho como esse. Semana passada, essa semana que passou, na segunda-feira eu fui ver o meu carro que estava na oficina. Enquanto eu saí de casa, fui a pé, e chegando ali na 9 de abril, e estava andando ali, chegando no ponto depois do correio, eu senti esse abraço, eu senti o Espírito Santo me abraçar, e aí começou a ficar embaçado, eu comecei a chorar na rua, e o Espírito falando: pede o que você quiser, pede o que você quiser. E eu comecei a pedir, estou pedindo até hoje. Estou pedindo até hoje. Pede o que você quiser, e eu vou te dar. Eu tenho visto você. Pede o que você quiser. E eu tenho temido muito. Vim essa semana aqui para poder fazer os ajustes nessa casa de oração. Quando eu cheguei aqui, eu pensei que ia ser levado por Deus aqui. As minhas pernas bambeavam. Eu não aguentei ficar em pé, fiquei deitado ali no corredor daquela igreja ali. No dia seguinte eu vim de novo, meu filho caçula falou: não vou deixar o senhor ir sozinho, eu vou com o senhor. Não vou deixar. Eu não sei o que é que ele vê, mas ele está vendo umas coisas esquisitas. E ele está vindo, ele veio comigo. Quando viu um monte de homem aqui, ele, graças a Deus, ele deu vontade de ir embora. E aí, mas não, a gente já vai. Mas no dia anterior, na sexta-feira, foi algo sobrenatural nessa casa de oração. Eu não aguentei ficar em pé aqui. Querido, eu estou te falando essas coisas, porque eu quero, antes de fazer mais alguma coisa na palavra, antes de ir aqui, a gente está com alguns testemunhos para poder ler aqui.
sobre isso. Jesus tem buscado homens e mulheres que vivam de verdade a vida dele. E quando eu olho para essa igreja, eu vejo os homens e as mulheres que Jesus está buscando. Esses homens e mulheres, eles não estão lá fora. Eles não estão ali ou acolá, eles estão aqui. Elas estão aqui. É você. É você que ele quer mudar. É com você que ele quer conversar. É você que ele quer ativar. O ministério, a vida, a alegria, é você. É você que ele quer ajustar. E a pergunta dele é simples. Você está disponível para mim? Pergunto, Senhor. Você está disposto, disposta a caminhar comigo? Você está disposto, disposta a ser transformada numa pessoa, num homem extraordinário, numa mulher extraordinária, que vai viver a minha vida e não mais a sua? Você quer deixar de viver a sua vida para viver a minha? Pergunto, Senhor. É isso que vai deixar você uma pessoa extraordinária. Não vai ser você com suas habilidades, com sua faculdade, com seu carro bonito, com sua moto bonita, sei lá o que você tem. Não é o que você tem, tem nada a ver com o que você tem, tem a ver com aquilo que você vai entregar. O coração. Tem a ver com isso. Tem a ver com a decisão de vivê-lo. Tem a ver com a decisão de passar tempo com ele. Não tem nada a ver. E aí você vai vendo Jesus aqui mais para frente. Jesus ele fala assim, olha. Ele fala no versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Jesus está falando sobre a unção que ele recebeu. Não se esqueça. Um dos benefícios da unção, quando a gente é banhado pela unção de Jesus, é a autoridade. O que a unção dá para nós é autoridade. 3 coisas ela dá para nós: autoridade, legitimidade, e ela nos capacita a viver a vida dele. É essa a ação da unção. Nos capacita, nos dá legitimidade, nos dá autoridade. E ele fala aqui nesse versículo 2, o Senhor conferiu autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus entendeu que teve alguns que Deus deu a ele, outros não. Principalmente Judas. Foi o que se perdeu. E os demais estavam com chance ainda de rever seus conceitos. E no 3 ele fala, a vida eterna é essa, Pai. Que te conheçam a ti. E eu vou parar aqui. Como irão conhecer o Senhor se a igreja não o conhece? Se a igreja vive num nível 0 de espiritualidade. Uma igreja que não ora, que não jejua, que não medita na palavra, que ainda tem desejos ilícitos, que não vence seus próprios desejos. Uma igreja que não sabe combater o bom combate da fé. Querido, olha, um dia fui escravo do pecado, um dia fui bêbado, um dia fui um homem lascado, que fui arrastado pelo diabo, pisado por ele. Mas hoje eu vivo a palavra que diz assim, para cada dia de vergonha, Deus me dá dupla honra. É isso que eu acredito, é nisso que acredito, é nessa palavra que agarrei, e é essa palavra que busco viver. Dupla honra. Deus levanta esse caído, faz de pé, levou, coloca de pé, e faz desse caído, desse pedaço de gelo, uma brasa viva que vai te agradar e que vai embrasar outras pessoas. É nisso que acredito, querido. Não acredito, eu não acredito mais num encontro com Deus que não provoca isso.
Não acredito, o fundador dessa casa de oração. Preste atenção nisso, com 5 anos de idade. Ele tinha 5 anos de idade, a casa dele pegou fogo. 5 anos de idade, a casa dele pegou fogo. E a história conta que esse menino colocou, todo mundo saiu de dentro da casa. E depois que todo mundo sai de dentro da casa, ele acorda, coloca uma mala e fica lá na janela com a carinha para cima. E alguém viu. Fizeram uma escada, um subiu no ombro do outro, tirou o menino lá de dentro. Quando esse camarada foi para a Geórgia a primeira vez, saiu de lá corrido, porque não deu certo, porque ele foi lá pelo entendimento, pela capacidade, pela habilidade de teólogo que ele tinha. Saiu corrido. Mas a segunda vez que esse cara voltou lá, esse cara levou muita gente, milhares de pessoas a Cristo. Depois que esse cara começou a correr toda a Inglaterra e começou a mudar a situação da nação, não foi de um bairro, não foi de uma cidade, foi da nação. Esse cara gerou homens que as multidões seguem. Sabe aquela conversa, me dê 100 homens que os portões do inferno vão ser abalados? Pois é, esse cara ganhou, esses 100 caras. E eu tenho visto outros homens nesse tempo pedirem outros 100. Que vão realmente abalar o negócio. Vai trazer um fogo santo a esse Brasil. Eu espero estar no meio deles. Mas queridos, a gente quando vê a história desse camarada chega num determinado ponto da sua caminhada, ele abre o jornal e está lá escrito: hoje nós entendemos o porquê que esse tição saiu da fogueira. Ele ficou conhecido como o tição saído da fogueira, a brasa saída da fogueira, a brasa retirada do incêndio. E aí começaram a entender o porquê disso. 5 anos ele tinha, um salvamento qualquer, aos olhos humanos, mas no projeto de Deus não. Uma decisão que você tomar hoje, de decidir, se você decidir viver a vida de Jesus, de colocar o seu coração, a sua vida disponível à ação dele, de viver a vida dele, de andar nessa cidade abraçado e abraçada pelo Espírito Santo. Basta tomar uma decisão hoje, querido, uma decisão real, fiel, sincera, honesta, com Deus, que conhece seu coração, conhece sua história. Uma decisão como essa, que talvez para a pessoa que está do seu lado é uma decisão qualquer, para o seu amigo que sempre viu você fazendo besteira por aí, sempre falando besteira por aí, para essas pessoas é uma decisão qualquer, está sempre na expectativa. Não vai demorar muito não. Disseram isso para você? Está aí. Hoje eu recebi uma mensagem no meu celular: pastor, hoje eu completo um ano da minha caminhada da fé. Pastor, eu estou feliz da vida. O Senhor me ajudou. O Senhor me ajudou a estar aqui. Eu sou grato a Deus. Não arredo o pé dessa igreja. Não arredo o pé dessa igreja. 1 ano. Tenho a felicidade de entregar aqui esses certificados. Queridos, é muita coisa que tem acontecido. Mas também tenho visto e tenho tido a infelicidade de ver pessoas trilharem outros caminhos que não tem nada a ver com a pregação dessa igreja, que não tem nada a ver com a vida do líder dessa casa de oração. Ainda há pessoas que se recusam a se relacionar com Deus, e isso é pecado. Aqui está o pecado. Enquanto nós recusarmos viver Deus, estamos pecando. Enquanto nos recusarmos a levar essa vida eterna do jeito que está sendo proposto aqui, isso é pecado. É pecado, querido. É pecado. Você está errando. Quem faz isso está errando. Por isso, nessa noite, querida, a gente precisa rever nossos conceitos. A vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviaste. Como conhecerão Jesus, se quando olham para mim, me vê parecido com o mundano? As minhas roupas são parecidas com a do mundano. Meu cabelo parece com o do mundano.
o meu palavreado, o meu linguajar parece com o do mundano. Eu desprezo estar na casa do meu Deus. Eu desprezo, não entendemos o salmo que diz, mas vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fazendo a minha vontade. A gente não conhece a palavra, porque se conhecêssemos a palavra, estaríamos fazendo a vontade dele. É a palavra dele que está em jogo, querido, não é a minha. Não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. O que eu quero é ele aqui e eu nele. É isso que eu quero, ele aqui e eu nele, ele em mim. É isso que estou querendo, é isso que estou buscando. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem, querido. Quando a gente vai lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 16, Paulo fala assim: porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. O versículo 27, ele fala assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Querido, tem muita gente que corre o risco da desqualificação no final da sua trajetória, porque não quer ficar com Deus, porque prefere outra coisa e não o Senhor. Ainda preferimos os prazeres carnais e não o Senhor. E quando é proposta uma vida de obediência, uma vida regrada, uma vida com Deus, uma vida para Deus, a gente diz: até aqui eu vou, dali para frente eu não vou mais. Estabelece uma vida religiosa, uma vida de cumprimentos convenientes. Querido, chega de evangelho de conveniência nesse lugar, em nome de Jesus. A vida com o Espírito Santo e no Espírito Santo não quer de nós uma vida de conveniência. Não é uma vida de autoajuda, mas é uma vida de sacrifício. É uma vida boa. A Bíblia fala de mordomia cristã. A Bíblia fala de mordomia cristã. E a mordomia cristã não é uma vida boa com as pernas para cima, não. É uma vida de serviço, puro serviço. E o serviço é esse: que conheça o Senhor, levar o Evangelho. Levar o Evangelho. Primeiro na minha casa, os meus filhos, é a minha esposa. E se erro com eles, pede perdão. Se caiu, querido, levanta novamente, porque o Senhor nos levanta, o Senhor nos coloca de pé. E a expectativa dele é essa, que você volte para ele, para que ele te coloque de pé. Paulo, ele falou isso. Paulo era um homem que tomou uma decisão: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele fala isso em Gálatas. Uma decisão poderosa. Você tem coragem de falar isso? Eu desafio você a falar, eu desafio você a declarar isso, desafio você a ir além da declaração, desafio você a viver isso. Desafio você a viver isso. Eu estava lendo hoje algumas coisas em casa e comecei a lembrar de um texto. Tem um texto de um homem chamado Obed-Edom na Bíblia. Um nome que eu nunca colocaria nos meus filhos. Mas esse camarada, ele teve uma experiência fantástica. Ele teve a oportunidade de ter a Arca da Aliança na casa dele. Ficou ali uns meses na casa dele. Esse camarada, a Bíblia diz que era um cara, um dos mais miseráveis da vila onde morava. Mas quando a presença de Deus chegou nessa casa, tudo mudou. Tudo mudou. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? O que muda a sua história, a sua casa, é a presença do Senhor. Se Ele não for lá, não vai rolar nada.
E aí, lendo hoje as coisas que estou lendo, diz assim: foi quando Stanley Smith e Carlos Studd se hospedaram em nossa casa, que iniciei o maior período de bênçãos da minha vida. Antes eu era um crente precipitado e inconstante. Às vezes ardia de entusiasmo, para depois passar dias inteiros triste e desanimado. Percebi que esses dois jovens possuíam uma coisa que eu não tinha, algo que lhes era uma fonte perene de sossego, força e gozo. Nunca me esquecerei de uma manhã, no mês de novembro, ao nascer do sol, quando a luz entrava pela janela do quarto onde eu meditava sobre as Escrituras desde a madrugada. A palestra que tive, então, com os dois moços, influenciou o resto da minha vida. Não devia eu fazer o que eles tinham feito? Não devia eu ser também um vaso, apesar de ser barro, para o uso do mestre? Esse cara foi um dos avivalistas da história. Depois, lendo mais um pouquinho, eu li um outro testemunho de uma irmã chamada, acho que é assim o nome dela, né? Como é nome? Meu inglês é fantástico. A irmã Dabney, alguma coisa assim. É uma crente humilde, que se dedica a orar. Seu marido, pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir a obra em um subúrbio habitado por pobres. No primeiro culto, não havia nenhum ouvinte. Somente ele e ela estavam presentes. Ficaram desenganados. Era um campo dificílimo. O povo não era somente pobre, mas depravado também. A irmã Dabney viu que não havia esperança a não ser clamar ao Senhor. E resolveu dedicar-se persistentemente à oração. Fez um voto a Deus, que se ele atraísse os pecadores aos cultos e os salvasse, ela se entregaria à oração e jejuaria 3 dias e 3 noites no templo, todas as semanas, durante o período de 1 ano. 3 anos. Logo que a esposa daquele pastor, angustiado, começou a orar sozinha no salão de cultos, Deus começou a operar, enviando pecadores, a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Isso aconteceu 2 vezes, porque ele pediu para comprar um salão novo, Deus deu um salão novo, superlotou. Pediu para comprar outro salão, Deus deu, superlotou. E aí ele falou: agora vamos mudar a estratégia. Milhares de pessoas foram salvas, batizadas. E aí eu entendi isso. Todos os grandes ganhadores de alma, através dos séculos da história humana, foram homens e mulheres incansáveis na oração. Todos os grandes homens e mulheres ganhadores de alma foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço homens de oração que todos os pregadores de êxito da geração atual, tanto como os da próxima geração, da geração passada, igualmente foram homens que oravam intensamente. Sem oração não vai virar.
Aí você vai ver a história de Jesus. Jesus, ele não orava? Jesus orava? Jesus orava, queridos. Jesus deu o exemplo. Você vai perguntar, pastor, você está orando? Eu vou te dar a resposta, sim, estou orando. E estou me preparando para passar 15 dias aqui dentro. Só vou em casa tomar banho. E vou ficar aqui 15 dias. Só vou em casa tomar banho e dormir. E olhe lá, se eu não trouxer um colchão para cá. Que nem em casa eu vou. Vou ficar 15 dias aqui. Está chegando o encontro com Deus. Todo mundo fala, uhul. Está chegando 15 dias de jejum. Aí não tem uhul. Eu vou ficar aqui 15 dias. Tem água à vontade. Não vou me desidratar. Não vou morrer. Vou ficar 15 dias aqui. Não sei quem vem mais. Mas o recado está dado. Porque eu compreendi. Se não passar dias orando, noites orando, não vai rolar. Jesus falou, Pai, a favor desse, me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu aprendi, querido, eu não posso matar a igreja com uma pregação morta. Pregação morta é uma pregação sem legitimidade, sem autoridade, sem unção. E se você está querendo vida, eu desafio você, ande comigo. Ande comigo. E juntos nós vamos conhecer a vontade do Pai. Jesus falou que Ele tinha uma vontade para mim e para você. Jesus tem o desejo que eu e você, nós, estejamos com Ele, onde Ele está. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor está à direita do Senhor. Ele está lá, me esperando, esperando você. E aqueles outros ainda que irão crer nele, do mesmo jeito que nós cremos. O Senhor aguarda por nós. A vida eterna, Ele quer que nós levemos. O Brasil, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Eu aprendi, esse número dá para dar 35 voltas na terra, em fila. De pessoas se perdendo, porque eu estou parado. Estou querendo fazer minha vontade. Eu desafio você a dobrar seu joelho, querido. A igreja que vence, ela não anda de pé por ela mesma. Ela anda de joelhos, porque as suas forças físicas são roubadas, são tiradas na presença de Deus. E se Ele não te colocar de pé, nada vai acontecer. Falo de forma clara, forma compreensível. A paixão de Jesus era essa. Jesus foi um homem que se entregou por completo a mim e a você. Ele deu o exemplo. Os que vieram depois dele estavam sempre dizendo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E hoje também eu chamo você, me imitem, como tenho buscado imitar o meu Senhor. Vivam a paixão dele,
como tenho vivido. E nós teremos a nossa vida mudada para a glória e louvor dele. Quero orar por você.